Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Oi, uma boa noite a todos vocês. É com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso Evangelho no Lar Online. Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade superior, para que a gente então consiga trazer um pouco de harmonia para dentro dos nossos lares através do Evangelho. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores uma garrafa com água, para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. O Evangelho ele é feito uma vez na semana, vocês podem estar fazendo em família, pode ser feito individualmente. O importante mesmo é a união com o plano espiritual, para que a gente consiga trazer paz para dentro dos nossos lares. A gente então pede que seja um Evangelho de muito amor, de muito esclarecimento e que a gente consiga então levar tudo aquilo que for lido, que for entendido para dentro da nossa vida, para que a gente possa então caminhar melhor nos nossos dias. É uma maneira a mais da gente evoluir, né? Bom, vamos então agora à nossa prece. Vamos acalmar nossos corações, vamos esquecer dos problemas que tivemos durante o nosso dia, durante a nossa semana e vamos então pedir que todos nós tenhamos muita luz. Hoje eu vou ler a prece da Carolina Batista, já agradecendo as outras preces deixadas ali pra gente sempre com tanto carinho e a gente vai lendo aos pouquinhos, tá, pessoal? A Samara Loyola me deixou várias preces. Muito obrigada então, tá, Samara? Então hoje é da Carolina Batista. Ela coloca: gratidão por este evangelho maravilhoso e deixo aqui uma oração que gosto muito. Oração para não incomodar. Senhor, conceda-me, por misericórdia, o dom de contentar-me com o que tenho, a fim de fazer o melhor que posso. Ensina-me a executar uma tarefa de cada vez, no campo de minhas obrigações, para que eu não venha a estragar o valor do tempo. Livrar-me da precipitação e da insegurança, de modo a que não busque aflições desnecessárias ante o futuro, nem me entregue à inutilidade do presente. Dai-me a força de esperar com paciência a solução dos problemas que me digam respeito, sem tumultuar o caminho dos que me cercam. Ajuda-me a praticar o esquecimento de mim mesmo, auxiliando-me a fazer pelo menos um benefício aos outros, cada dia, sem contar isso a ninguém. Se esse ou aquele companheiro me aborrece, induza-me a olvidar o que se passou, sem dar conhecimento do assunto aos que me rodeiam. Ensina-me a não condenar, seja a quem for, e quando algum apontamento injurioso ou alguma nota de crítica malévola vier em minha cabeça, ampare-me, a fim de que eu tenha recursos de dissipá-los em silêncio, no plano de meus esforços e manifestos. Impela-me a calar. André Luiz, por Chico Xavier. Muito obrigada então a colaboração, Carolina. E vamos agora à nossa leitura. Como vocês sabem, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais fácil, mais moderna,
então torna a nossa compreensão um pouco melhor. Estamos então no capítulo 27 e o item é o 21. Resumo da lei de Deus. Eu vou ler só um trechinho, tá? E vou passar para o Júnior para ele comentar. O ser humano sempre sofre as consequências de suas faltas e não existe uma só infração à lei de Deus que não fique sem a correspondente punição. Essa lei também é conhecida como a lei da justiça. Olá a todos, é uma alegria a gente estar juntos novamente, né? Reunidos em torno do Evangelho, em torno das palavras de Cristo. É importante que todos tenhamos na nossa mente que não estamos desamparados e por não estarmos desamparados nunca estaremos sós. A solidão que muitos se referem ou que sentem nada mais é do que uma inconformidade com as circunstâncias da vida, que com o tempo a pessoa consegue ajustar e nem lembra mais que ficou num estado de solidão. Muitas vezes a gente diz, né, que é melhor estar só do que mal acompanhado, e isso também é um fato verdadeiro. Quando a gente fala em justiça, essa palavra, ela não levando ela para o sentido de leis humanas, né, na qual todos nós devemos seguir conforme a nossa cultura, conforme o nosso povo, conforme a nossa localidade. Então, para cada aspecto da nossa vida, existem umas leis que são as leis humanas, da qual todos devemos obedecer naturalmente, tá? Então, quando a gente descumpre uma lei humana, existe já um reparo para aquele descumprimento. Todos nós estamos subordinados a isso, nas leis humanas. Então, se eu passei um sinal vermelho, é uma lei de trânsito, eu, como punição por ter cometido uma infração, vou receber uma multa. Agora, existem várias oportunidades de poder se entender isso. Você pode recorrer, você pode dizer que é uma emergência, pode falar outros argumentos, e tudo vai ser escutado e seguido. Existem protocolos, existem, no caso, alternativas para cada hipótese levantada. Então, sempre que a gente acaba infringindo uma lei, vai ter, no caso, um aspecto de atenção, né? Pode ser punitivo, pode ter outros atributos, mas no qual a gente vai responder pela essa infração. Agora, existem as leis divinas, esta da qual nós nos atemos. É a nossa vida, nós devemos nos atentar mais a elas, tá? Porque isso faz parte do nosso dia a dia de forma geral. Não é só uma coisa de convívio com os outros na sociedade. Então, existem as leis de convívio na sociedade, que são as leis humanas. Agora, as leis de Deus, elas não estão apenas numa área, elas estão em toda a circunstância da nossa vida e envolve até os nossos pensamentos. Porque o que nos permite andar para lá e para cá e fazer o que a gente quer é a lei do livre-arbítrio. Então, nós temos este livre-arbítrio de a gente poder fazer aquilo que a gente quer. Tá? Só que o que a gente fizer vai ser de responsabilidade nossa. Isso tem que ficar bem claro em nossas mentes. Tudo o que a gente fizer será responsabilidade nossa. Ah, mas foi fulano que mandou eu fazer isso e aquilo. Mas vem cá, eu fiz algo que ocasionou um tremendo... Eu tinha consciência que aquilo
e ocasionar, né? Eu fiz algo e eu estou me sentindo mal por isso. Então, são coisas internas. É que nós estamos dentro das leis naturais, as leis divinas. E a lei da justiça, como eu comecei lá no início, né? Quem não vive sem justiça, né? A justiça nos deixa em igualdade, impede igualdade com os outros cidadãos, né? A mesma coisa a lei humana. Ela nos deixa em igualdade com todo mundo, com toda a nossa órbita, com tudo. Então, quando a gente faz alguma coisa, a gente responde. E não é só os encarnados, são os desencarnados também, que estão sujeitos a essas leis divinas. Se um desencarnado faz alguma coisa, ele vai responder por isso. Ele vai responder por isso, assim como nós, encarnados, com todo o peso da matéria, né? Com toda a densidade, com todo o esquecimento da nossa vida espiritual, com todas as dificuldades que muitas vezes nós mesmos geramos, temos que responder pelos nossos atos. Como é interessante o Evangelho, o livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Como é interessante a colocação dos Espíritos sobre isso. Eles tratam isso como bondade divina. Nós, não. A gente acha que Deus não existe. Quando a coisa não sai como a gente quer, Deus não existe, né? Ou o filho fez alguma coisa para ele, entendeu? E não. A gente não entende que muitas vezes o erro já começa até no próprio pensamento. Quando tu deseja mal para alguém, tá? Existe o extrapolar deste pensamento, que é tu executar essa maldade para alguém. Mas quando está só no teu pensamento, você ainda pode reverter toda essa situação. Por que eu vou fazer algo que vai me afetar, que vai me prejudicar? E como é que eu vou saber se isso pode ser uma coisa certa ou errada? Essas são uma das várias questões, né, da vida. Será que eu estou fazendo certo? É muito difícil, né? A gente age. Às vezes a gente acha que está fazendo aquilo com toda a convicção. Não, eu estou correto. Mas será que é o certo? Porque muitas vezes a gente não entende o que passa na cabeça do nosso semelhante, do próximo. Muitas vezes ele está motivado por alguma coisa, ele está pensando em outra situação e nós interpretamos do nosso jeito, pensamos da nossa maneira, acabamos tomando medidas que afetam alguém porque simplesmente achamos que estávamos sendo injustiçados de alguma forma. Os bons espíritos dizem que é melhor deixar a justiça nas mãos de Deus. Porque quando a gente fala isso, deixar a justiça nas mãos de Deus, para muita coisa, não para aquelas que a lei pode, a lei humana cobre, né? Eu estou dizendo para aquelas que a lei humana não cobre. Porque às vezes até a lei humana meio que consegue dar uma oportunidade para alguém de uma resolução que a gente não gostaria, né? A gente, eu queria que a coisa fosse diferente, assado, mas aí, como diz, a regra é a mesma para todos, então todos têm o direito, né, de ter essa possibilidade de defesa. Mas nas leis divinas, não tem como tu escapar. O que tu pode fazer é amenizar. Pô, eu tive uma sequência de atos de maldade. E agora? Em primeiro lugar, entenda o que é o arrependimento. Porque o arrependimento vai ser aquilo que vai te ajudar a te encontrar. E através do arrependimento, você vai ter coragem, porque muita gente acha que o arrependimento é um sofrimento, né? Não. É uma alavanca de coragem para a gente olhar para si e dizer: eu cometi um erro feio, né? E vamos ver o que vai acontecer, porque as coisas acontecem. Então, na lei da justiça, a justiça divina não falha. Não há erros. Nós estamos aqui por uma razão. Nós estamos aqui com a situação que a gente está por outra razão. O nosso
planeta está em constante conflito por uma razão, doenças, epidemias vêm por outra, mas aqui não há maldade divina, não há preferência por um ou por outro. Todos nós temos o livre-arbítrio e respondemos pelos nossos atos. Então a justiça divina está presente em todos os momentos. E ela, por ser divina, talvez não chegue aos nossos olhos. Talvez não seja imediata, talvez seja para uma outra encarnação, porque assim como aqueles que sofrem, né? Só quem sofre sabe, né? Aqueles que o fazem e não percebem vão passar por aquele sofrimento para ver assim, nossa, como dói isso. Então, em outras vidas, se for o caso de outras vidas, essa pessoa que um dia afetou muito uma e vai sofrer uma afetação numa outra vida, ela vai protestar, vai dizer, mas que coisa, só acontece comigo, por que isso e por que aquilo? Não é justo. Ele não sabe que isso pode ter vindo de outras vidas. Entende? E agora você está passando por essa sequência. Abraça a causa, tenta a melhor alternativa do bem, aquela que vai te auxiliar. Então o único jeito, quando a gente está passando por uma situação que a gente não entende por que está passando, a gente tenta tirar o melhor dela, tenta se safar, tenta ultrapassá-la, tenta superá-la, é a palavra certa, né? Para que a gente possa daí dar sequência e ter um aprendizado. Esses aprendizados vêm, e como o nosso planeta de provas e expiações ainda né? Ele está em fase de transformação e nós estamos vendo verdadeiros absurdos, tem até um comentário que fala sobre isso, mas ele ainda é provas e expiações e a gente ainda vai ter pessoas sendo provadas, ou testadas, perdão, lá nos últimos dias, porque ele ainda é provas e expiações. Provas e expiações são oportunidades de a gente provar alguma coisa, para a gente superar algo e conseguir se safar. Então, às vezes, a gente tem que agradecer pelas situações que tem na nossa vida e não culpar a justiça divina ou não querer fazer justiça com as próprias mãos. Deixa nas mãos de Deus, confia, tenha fé. Tá? Saibam, ninguém escapa dela, porque se você fizer alguma coisa pelo teu pensamento, você vai ter que responder por isso, de uma forma ou de outra. É a lei da justiça divina, não tem escapatória. Mas a gente pode, através do arrependimento, da mudança de comportamento, amenizar o retorno dela, amenizar e muito, se a gente se transformar em pessoas diferentes, se a gente entender que os nossos atos às vezes foram grosseiros, foram estúpidos, né, foram desnecessários, foram estimulados pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa raiva, ódio, rancor, são coisas tão comuns, né? A gente fala isso de forma horrível, mas são tão comuns, então a gente tem que superar isso da gente. Esse é um princípio. E a justiça é para todas. A divina, então, essa não tem erro. Essa é a mais certa e mais consagrada. Com isso eu encerro meu comentário. Vamos então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Senhor, afastai o desespero e a angústia das nossas vidas. Dai-nos esperanças e coragens. Pacificai o nosso viver. Pedimos auxílio a Deus, ao plano espiritual e à corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todos os fluidos salutares para aliviar os nossos sofrimentos. Que eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Que atendo a todos os enfermos, a todos
que estão lutando pela vida em hospitais, aos desencarnados, a todos vocês que pediram preces e que participam do nosso Evangelho. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que tenham todos uma excelente semana, com muita paz, com muita harmonia. E lembrem-se, né, a justiça sempre haverá, e a justiça divina, ela não falha. E nós é que temos que ter a consciência para que nós não sejamos, né, no caso, o réu nessa nossa vida. Então, a própria oração para não incomodar, que a Janete leu no início ali, da Carolina Batista, ela dá umas dicas muito boas de como é que a gente pode ajudar sem envolver os outros na nossa vida, né? Então fiquem com Deus, forte abraço a todos, fiquem em paz, que tenham uma semana de muita luz, tá? E a todos aqueles que pediram orações, que sejam atendidos, né? Muitos pedidos de orações para a Ucrânia, muitos pedidos de luz para os familiares, de coisas da vida. Então que sejam todos atendidos, que fiquem todos em paz. Com isso eu encerro o meu evangelho, né? O nosso evangelho, perdão. E só algumas passagenzinhas rápidas aqui, né? Salve grande Tu, de terra do nosso amigo Eugênio Lico. Vamos lá. A Margarete Bezerra, ela fala assim: como agir quando viajamos e ficamos sem fazer o evangelho? Ai, 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 ai. Se você tem que, um pouquinho antes de fazer o evangelho, do horário do evangelho, do teu dia, você tem que pensar na equipe que está contigo no evangelho, pedir desculpas, né? E dizer que vai fazer na próxima semana ou numa outra oportunidade e vai avisá-los antes também. Não deixe de fazer o evangelho. Não é uma coisa simplesmente caseira, é uma coisa que a gente faz para o resto da vida. Não importa onde vocês estejam, façam o evangelho. Baixo de chuva, temporal, numa viagem, num passeio. Peguem o horário de vocês, é o horário de vocês, reservem e façam. Se não puderem, realmente, que naquela hora não dá, porque eu estou em algum evento, alguma coisa, transfiram ele mentalmente, né? Conversem mentalmente. Eu já falei que sempre que vocês rezam, o mentor é o primeiro que é acionado, ele vem em atendimento para mudança, tá? Ela falou que deixou 3 evangelhos. Essa viagem, né? Te ocupou bastante, viu, Margarete Bezerra? Isabel Germonde, tá? Diz que tem medo de dormir sozinha, ouve barulhos, impressão de alguém olhando, faz orações para dormir, toma remédios, né, para dormir. Olha, isso é comum, viu? Eu já vi muitas pessoas relatando esse tipo de situação, mas as orações, elas são o principal remédio para isso, tá? A oração pedindo ao mentor que te proteja, te ampare, assim, tem que ser feita todas as noites.
antes de dormir, falando direto com o teu mentor, me proteja agora quando eu sair, me proteja, me livra do mal. Não se esqueçam, no Pai Nosso lá, a última partezinha do Pai Nosso é livrai-nos do mal. Não se esqueçam disso, é um pedido que a gente está fazendo. Então peça para o teu mentor também te livrar do mal, que está contigo quando tu for dormir. Assistir um bom filme, ler um bom livro na hora, também ajuda a tirar todas essas impressões que a gente tem. Né? Mas tu está fazendo certo. Continue fazendo as orações. A Rose Dada, ela tem uma sensação, né, de não estar concatenada com o planeta, né, em desajuste com o planeta, não se sentindo pertencente a esse planeta. Essa sensação, sabe, ela, não sou psicólogo, a nossa amiga Ciana e tem outros ali que poderiam te dar uma resposta excelente para isso, né? Mas assim, quando a gente se sente em desconjunto com algo, é porque a gente precisa reforçar o nosso entendimento deste algo. Nós temos que primeiro nos encontrar. Isso aí é uma coisa óbvia. Conheça a ti mesmo é uma regra no Espiritismo, né? Para te poder fazer qualquer coisa, primeiro tem que se conhecer a si mesmo. Eu acho que tu já começou a perceber que você tem essa desconexão, né? Porque provavelmente seja alguém que veio de uma outra situação. É muito comum o rodízio entre planetas, né? Mas então assim, ó, o espírito está num lugar, provas e expiações, vai para um outro de provas e expiações, que é o que vai acontecer também com a gente, né? E essa pessoa tem uma certa concatenação com o atual planeta que está. A regra é básica, olha a justiça divina. Você recebeu a tua vida para vivê-la aqui. Então viva a tua vida aqui. A partir deste momento, comece a se identificar com o planeta, reflita-se com ele. Veja como é que o barco ande. Tem um ditado que diz, né, que a água se adapta ao jarro. Se adapte ao jarro. E tenha uma vida feliz. Busque a felicidade, construa a sua própria felicidade. Faça as amizades, faça com que as pessoas gostem de ti. Como é que eu faço alguém gostar de mim? É só não falar mal da pessoa, é só conversar coisas boas, né? Ser uma pessoa de referência. Referência na bondade. Tá? Mila Hartz, hein? Que exemplo, que gesto de solidariedade ela rezou para as amigas dela que perderam os pais desde os 7 anos até agora. Né? Olha só isso. Eu não vou te dizer a tua idade, tá? Tu botou ali, mas eu não vou falar. A Sônia Frazão, ela já disse que queria encontrar nós um dia, né? Se fosse possível, né? Ela tá morando agora, ela era de Canoas aqui, agora tá morando lá em Minas Gerais, e olha só, ela frequenta o Centro Espírita Pedro Leopoldo, que era a casa do Chico Xavier, onde Chico Xavier nasceu. Que honra, hein? Que coisa bacana. O José Magalhães, né, pedindo orações para os ucranianos, vítimas, né? Como eu falei, o nosso planeta ainda é de provas e expiações e vai se manter assim até o último instante, então a gente vai encontrar essas oportunidades ainda de redenção, de mudança, individuais. Isso acontece em conflitos, isso acontece em grandes conflitos, em pequenos conflitos, no nosso dia a dia, todas as horas. Então tudo isso tem. A Maria Ferreira, ela perguntou sobre a água fluida na geladeira, né? Por que não colocar? Olha, não existe uma regra para não colocar água fluida na geladeira, mas um pesquisador, um japonês pesquisador, ele viu que a água sofre realmente mudanças. Se tu colocar no frio, né, ela modifica. A não ser que o teu país seja um país frio, a água vai ficar gelada igual, entendeu? Tu vai fazer o evangelho, o pessoal que mora em países frios, que neva, vai fazer frio. E daí tem países que são muito quentes. Não existe uma regra, mas ela modifica. Mas aí ele também fala que o poder da tua palavra sobre a água modifica ela. Então fale com a tua água coisas boas, né? Que são vibrações. Teu pensamento, aquilo que tu fala com uma pessoa afeta ela. Se tu falar bem de alguém, essa pessoa vai se sentir a melhor pessoa do mundo. Se tu falar mal, ela vai se sentir mal. A mesma influência acontece com a água, tá ok? Priscila Lobo, grande abraço, espero que tenha conseguido aquele emprego, né, que você fez a entrevista, a tua mãe viu a gente comentar e entrou em contato contigo, uma ligação lá pro México, hein, pra te dizer, falaram na gente. Tu não deixou o telefone, o nome da tua mãe, viu? Deixa o nome da tua mãe pra gente dar um abraço pra ela, Priscila. Bom, um abraço então pra Alicia Vercosa, pra Selma de Brito Tavares, Solange Medeiros, Basília Nunes. Ela disse que é uma música muito boa, que é Deus Cuida de Ti. Depois a gente vai ver essa música. Fábio Nunes, Vera Lúcia de Souza, Maiara Costa.
né? Simone Zanuso, Maiara Costa, nosso Bourbon lá, que a gente falava errado. Bordeaux, né? Nós falávamos errado, que ela é da França. Obrigado. O Adrian, a Yara Perinho, Rob Menezes, Renata Frasson, Jefferson Amaral. Aniversariante, né? Samara Santos Freitas, parabéns. Tá? E vamos lá. Ai, a gente tem um abraço. Ai, desculpa, Um gente, abraço caiu tudo aqui. Um abraço muito especial para Paula Costa, que teve um bebê agora, dia 3 de março. O Benício, né, que nasceu. A gente também tem um sobrinho com o nome de Benício. Ela já é a mãe do Murilo e da Anjinha Aurora. Então veio agora para alegrar o Benício, né? Então que ela tenha muita saúde, os dois, né, que venham, o Benício também esteja bem. E a criança é só alegria, né? Eu sou bem suspeita de falar de criança, mas eu sou apaixonada por criança. Por mim eu tinha 1000 filhos. Pessoal, a palestra deste domingo, tá, vai ser Por que temer a morte? Tá, do nosso Miguez, nosso amigo Miguez. Então eu acho que é super. Aliás, todas as palestras, eu volto a frisar, são importantes. Assistam as palestras, tá? Tem o do nosso canal aí, que é do Luz Espírita, né? Vocês vão ver ali. Estão inscritos, vai aparecer no sininho, tá? Então assistam. Todos os domingos às 10 horas, tá? A Maria do Carmo Tribuzzi vai colocar lá a palestra para vocês. É só procurar ela. Ela sempre coloca o texto que a gente leu. Tá? Ela trabalha com a gente, nossa amiga aqui, tá sempre ajudando. Ela é querida, a gente nem conhece, mas ela trabalha com a gente. Ela trabalha com a gente já, né? Aí, então tá, fica um abraço. Mas na verdade é todos que participam, né, gente? Todos que participam, é o nosso centro espírita. Exatamente, nos ajuda, porque, né? Na verdade, aqui não tem. Ninguém ganha nada financeiramente, a gente sempre aparecem umas propagandas no início ali, mas eu nem sei, a gente desativa lá, mas desativa, não sei o que acontece ali. Mas... então todo mundo que participa, fiquem sempre muito à vontade para ajudar, para comentar, é o nosso centro espírita, tá? Fiquem então com Deus, com a oração do Eri, passe musical, fiquem bem, tá? Então nos encontramos no domingo, às 10 horas. No domingo às 10 horas. Tá? Até o nosso próximo Evangelho, quinta-feira que vem, às 20 horas, tá bom? Um grande beijo, uma ótima semana a todos vocês. Ótima semana a todos. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver.
viagem, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br